A pergunta é a seguinte, Caio: por que que Paulo diz coisas que Jesus não disse? Ah, pois é. Sabe? Então, porque Paulo não era o Verbo encarnado. Paulo disse coisas que eram daquela época. Ele mandou que o patrão, dono de escravos, tratasse bem o escravo, quando na realidade para Jesus não poderia haver escravidão. Ele mandou que o escravo oprimido tentasse tratar bem o patrão e o patrão tentasse tratar bem o escravo. Quando o ensino de Jesus é que não deveria haver nem amo e nem escravo e nem senhor. Jesus, por exemplo, não fez nenhuma acepção de pessoas. Aí você diz, então por que são 12 homens apóstolos? Por causa das contingências do primeiro século, ele não poderia levar 7 homens e 6 mulheres com ele como apóstolas. Ia dar ruim na cabeça de um bocado de gente. Agora, ele levou os apóstolos e depois de um tempo, ele permitiu aquela caravana de mulheres. Quando a mãe dele veio, com as irmãs dele, com gente da família dele, aí ele levou Joana, Maria Madalena e várias outras mulheres junto numa caravana paralela, que eram elas que cuidavam do serviço de Jesus, aonde eles paravam, onde eles dormiam. Elas foram juntas e para ele não tinha essa distinção. A distinção ele identificava na cabeça dos outros. Na dele nunca houve um mandamento de diferenciação entre homem e mulher. Como não houve entre ninguém, entre etnias. Ele trata de todos, ele cura a todos, ele acolhe a todos, ele abraça a todos, ele considera a todos puros, limpos, ele não trata ninguém como imundo, ele trata todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas, sem acepção de pessoas. Paulo tem que fazer as suas mirabolâncias, Pedro nem se fala. O mais livre deles foi Paulo, mas aqui e ali ele diz, olha, tem que ver quem são essas pessoas para a gente não maltratar ninguém no caminho. Jesus, no entanto, viveu com a liberdade que nenhum dos apóstolos dele soube viver ou aprendeu a viver. Então, a minha única referência é Jesus, não é Pedro. Pedro não é o meu Salvador, Pedro não é a palavra de Deus encarnada, nem João, nem Tiago, nem Paulo, nenhum deles. Nem Judas, o irmão de Jesus, nem Tiago, o irmão de Jesus, nenhum deles é a palavra encarnada. Só Jesus é o Verbo eterno, imutável, perene, para sempre, que corrige o Velho Testamento e corrige os apóstolos também. É por isso que eu faço os apóstolos viajarem por dentro do filtro dos 4 evangelhos. O que os apóstolos vêm viajando pelo filtro de Jesus, o que passa por lá de cá, do evangelho de Jesus, fica. O que não passa eram aplicativos. Os princípios eram absolutos, imutáveis, mas os aplicativos eram temporários e circunstanciais. Jesus ensinou os princípios absolutos. Os apóstolos tiveram que lidar com os aplicativos relativos, que já hoje entre nós, e já há alguns séculos entre nós, a maioria deles perdeu completamente o significado. E cumpra algumas daquelas instruções de Paulo em Colossenses ou aos Efésios, com relação a patrões e a escravos e a etnias, ou tem alguns daqueles cuidados e você vai ser chamado
de preconceituoso, de machista, chauvinista, de dono de escravos, de tudo, porque, de fato, até a nossa Constituição melhorou a relação humana, a melhor que Paulo pôde propor entre escravos e amos, a nossa Constituição melhorou. Entre estrangeiros, a nossa Constituição melhorou. Entre os diferentes, a nossa Constituição melhorou. A nossa Constituição carrega avanços que a lei de Moisés, no dia que ficasse adulta, conseguiria promover. Agora, a gente quer voltar 3.800 anos no tempo para praticar a lei de Moisés, tendo legislações tão melhores, tão mais humanas, tão mais ricas, tão mais cheias de cuidado e de ternura mútua uns pelos outros. Então, filho, o que você enxergar em Jesus está na validade, o que você não enxergar em Jesus passou. Mas vai variar com o tempo, né, Caio? Vai variar com o tempo. Vai variar com o tempo. De geração em geração, os aplicativos vão alterando, né? Vão se alterando sempre. Ela dá ênfase aqui na questão dos efeminados, né? Que Paulo cita. A ênfase dela foi aí. Paulo era um judeu, criado como judeu, a gente não pode esquecer disso. Por mais que Paulo tenha ficado livre do judaísmo, e ficou mais livre do judaísmo do que qualquer outra pessoa que eu conheça, exceto Jesus, que era absolutamente livre de tudo. Mas Paulo, dos que eu conheço, tendo sido judeu e educado como um judeu, numa família Benjamim, da tribo de Benjamim, educado aos pés de Gamaliel, com todo o farisaísmo da hora jogado em cima dele desde criança, e o cara ficou livre do jeito que ficou, é um milagre. Mas por mais livre que ele tenha ficado, ele ainda é um judeu. Tem coisas que ele diz ali que eu olho e digo, eu jamais diria um negócio desse à luz de Jesus. À luz de Jesus. Mas Paulo não tinha como dizer diferente, sendo um judeu, cercado de tantos judeus na própria igreja, que era uma igreja de gentios e também de judeus. Faziam parte das mesmas congregações e ele tocava de um lado e tocava do outro, e ficava numa média ponderada, num equilíbrio o tempo todo. Se ele chegasse num lugar em que não houvesse judeu nenhum e ninguém soubesse de Abraão, nem de Moisés, nem de ninguém, ele nem puxaria esse assunto, ele só falaria do Evangelho de Cristo. Por que ele incluiu o efeminamento? Porque os apóstolos de Jerusalém, em Atos 15, tinham dito que eles observassem como lei para os gentios apenas algumas leis, inclusive leis de comida, de dieta, de não comer sarapatel, de não comer isso, tudo que a gente come hoje com ações de graça. E também as relações sexuais ilícitas, que era homem com homem, um homem com a prima, um homem com a tia, a menina com o tio, um monte de relações sexuais ilícitas que hoje em dia acabaram. Sem falar que o próprio Velho Testamento estava cheio disso. E que eles não levavam isso tão a sério, exceto como texto escrito, porque como vida praticada estava cheio de meios irmãos casados e primos e tudo mais. Então, na realidade, minha gente, essa confusão toda é porque vocês acabaram querendo ter muito mais do que o Evangelho de Jesus. Vocês quiseram, além do Evangelho, ter todos os mandamentos de Moisés e dos rabinos de Israel no passado e quiseram considerar toda e qualquer letra escrita pelos apóstolos
como impede igualdade com os ensinos explícitos de Jesus. E é preciso ser macho para dizer não. Jesus é o verbo, é a palavra pura. É por ele que eu avalio o que foi dito antes e é por ele que eu avalio o que foi dito depois. Como é por ele que eu avalio o que os teólogos contemporâneos dizem, os filósofos contemporâneos, os legisladores contemporâneos. Eu avalio tudo a partir do espírito do ensino de Jesus nesse mundo. Velho, Novo Testamento e qualquer outra ideia de sabedoria, eu faço viajar por dentro da encarnação de Jesus. Não só do que Jesus falou, mas também do que, existindo nos dias de Jesus, ele não falou, não puxou o assunto, onde ele silenciou, e o silêncio dele é de uma obsequialidade extremamente generosa. O simples fato de não ter mencionado nada, de ter passado de voo de jato supersônico sobre a lei de Moisés, foi assim, zim! Passou supersônico, e Paulo diz que rasgou o escrito de dívida da lei de Moisés que havia contra nós. Rasgou tudo. E o que fica para mim é o que Jesus fez e ensinou. É em relação a isso que eu estou vinculado eternamente. Como prática, como fé, como obediência.